Olá, amigos do programa Tocando o Oculto, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, aqui no Cron TV, e a gente está junto com meu amigo José Alves, trazendo mais esse tema maravilhoso para a gente. Valeu, Zé, obrigado por estar conosco aqui. Saudações a ti, Fred, saudações a Cris. Aê, beijo grande para a Cris Lantim, beijo grande para a Cris de Pascoal, estamos juntos aqui no Cron TV, através do programa Tocando o Oculto, e a gente trouxe esse tema maravilhoso para vocês. Então, a gente deixa o recadinho para vocês curtirem esse vídeo, deixarem o like aqui no canal, também se inscreverem e repassarem esse material para quem vocês quiserem, tá bom, gente? Mas é muito louco isso daí, porque a gente está vivendo essa sociedade consumista ao extremo, né? Que é essa sociedade aí. E é tudo muito claro que é todo um grande maia. Tudo isso é tudo um grande maia. Só que, assim, é uma coisa visível. Uma mascarada. Mascarada, mas isso para a gente é visível. Agora, para muita gente, isso não é. Isso é simplesmente um grande fluxo que é comum para todo mundo. Que é assim que tem que ser mesmo, que é assim que é a vida. Mas não é. A gente está percebendo as diferenças de como isso tudo é uma grande maia ilusória e que é uma mascarada de trás de uma outra coisa grande que está lá atrás, que a gente tem que buscar, que tem que enxergar mesmo. Desde os primórdios é sempre assim. Eu constatei isso em muita tenra idade, muito pequeno mesmo. Criança, eu já percebia que o que é dito, falado, pregado, não é a mesma coisa do que é feito. As ações é outra coisa. Entendeu? E o que interessa não é essa abstração escrita no papel, essa pseudo-moral. O que interessa é a ação. A ação é indiscriminada. A imponderabilidade da vida e da morte circulando. É isso, né? Então isso aí vai além da mascarada, né? Ô Zé, tem uma pergunta aqui do Rodolfo Leonardo. Primeiramente, eu já quero agradecer vocês que estão participando conosco aqui. Tá, pessoal? Então, obrigado a vocês por estarem conosco nesse momento também. Como a gente sempre fala, se vocês puderem repassar o material, dar a sua curtida aqui, comentar no vídeo abaixo, dar o seu joinha, se inscrever no canal, repercutir isso também para as pessoas que ainda não sabem do novo canal. É importante para que a gente possa engrenar com mais conteúdo para mais gente, para que isso chegue mais longe sempre. O Rodolfo Leonardo pergunta: boa tarde, Fred, professor. O famoso arqueólogo do Egito, Zahi Hawass, é assim que fala, né, Zé? Isso mesmo, Zahi Hawass. Diz que não há nada de sobrenatural nas construções como as pirâmides. Seria ele o iniciado velando os mistérios? A única explicação sensata para isso é afirmativa, só pode ser. Só pode ser, porque não tem o menor sentido esse tipo de afirmação. Né? Não tem, ele próprio sabe disso, ele sabe que o Egito é uma coisa supremamente espiritual, supremamente sobrenatural, pode-se dizer, né? É claro que ele, como acadêmico, ele não pode ficar fazendo certas declarações, né? Mas, assim, eu entendo dessa maneira, entendo que ele realmente mascara coisas propositalmente, faz parte da função dele ali e tal, né? Fazer Acho isso, que a coisa vai por esse caminho, sim. Né? Bom, a gente tem aqui da Adriana Birello. Adriana, um beijão para você, minha querida. As suas sementinhas do manjericão ainda não nasceram, você acredita? Eu não sei se vai dar muito certo, não, mas eu tenho mais deles aqui, vou continuar colocando aqui para ver se a gente nasce aquele manjericão especial que você me mandou aí daí. Ele daí, tá bom? Mas obrigado pela lembrança e pelo envio também. Vou continuar plantando ele aí. Ela pergunta assim para você, José, o que significa éter insondável que você falou? Seria o mesmo que registros acásticos? Então, a resposta ela começa da seguinte maneira: é o registro acástico, é o éter, mas ao mesmo tempo é algo além. Entendeu? Vou tentar ser mais claro, assim. É o registro acástico além da palavra registro acástico, sem a limitação da palavra registro acástico, né? Então, eu sou obrigado a usar uns recursos aqui poéticos, visionários, para ir subvertendo a limitação da razão. Senão, não consigo colocar vocês no fluxo da coisa.
né? No fluxo da coisa que não tem nome, assim, tá para além dessas categorias semânticas, mas é isso, eu estou me referindo a esse arquivo, sim, essas Tá, infinitas formas de designar, né? Em várias tradições você tem termos para isso, você tem na tradição árabe você tem o espelho de Alan al-Mitral, que é o acaja, né? O registro acásico. Então você tem designações poéticas intensas para designar esse mistério, né? entendi. Mas para Bom, a gente entender ele, você tem que se tornar mistério também. tá legal. Bom, pessoal, a gente colocou o Pix do Zé para quem puder contribuir com alguma quantia, só para a gente poder incentivar o Zé a trazer mais conhecimento para a gente e deixar o Zé também mais plugado aqui nessa questão dos temas, porque a gente vai sempre trazendo Uhum. alguma novidade. A gente tinha comentado sobre algumas outras possibilidades de temas lá no passado, e a gente vai, à medida do possível, entre nossos tempos e as possibilidades, a gente vai tentar afinar aqui com vocês. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é, do Fernando. É Uhum. do Fernando C. Ele fala: será que assim como o Lovecraft, que descreveu modelos cósmicos e entidades que rimam com as tábuas sumerianas descobertas depois, Robert E. Howard, e caramba, entrou uma Também foi tela aqui capaz. Não, eu tô na minha. vendo. Também foi Agora capaz de canalizar civilizações reais? é que tinha uma É tela que uma. entrou aqui. Né? Sim, Fernando C, né? É, É, hum, também foi capaz de canalizar civilizações reais. Ele foi capaz de canalizar ou não, Zé? também. Porque assim, o Robert Howard, ele foi contemporâneo do Lovecraft, eles chegaram a se conhecer, eles trocavam correspondências, né? Existem várias correspondências entre os dois, tal, né? Que foram publicadas, né? Então, assim, o Robert Howard, ele é um gênio absoluto da literatura fantástica, né? A ele se atribui a criação do gênero espada e feitiçaria, tá? Que é que nós vamos falar a qualquer hora, né, Zé? Nós vamos É, contar. exatamente. O Fritz Leiber, ele propôs esse termo para designar a literatura de Robert Howard. Ele propôs isso como é que é, Michael Moorcock, né? Lá no comecinho dos anos 60, 1960 e tal. O Howard, como é que se diz? Ele incorporou o horror cósmico de Lovecraft na composição da sua literatura, né? Ele incorporou o conceito de civilizações pré-humanas do Clark Aston Smith. O Clark Aston Smith introduziu na literatura fantástica o conceito das civilizações pré-humanas, tá? E ele pegou do autor Talbot Mundi o gênero capa-espada. Ele juntou tudo isso e formatou o estilo espada e feitiçaria, né? Hum, Então ele chega a afirmar que para uma economia de tempo, que ele gostava muito da literatura épica, né? Tal, mas para como é que se diz? Como recurso de economia de tempo, ele criou o próprio universo onde ele ambientava as histórias de espada e feitiçaria, que seria o quê? A Era Iboriana. Ele coloca a Era Iboriana entre a submersão da Atlântida e a ascensão dos filhos de Árias, as civilizações que vêm depois, né? Então, hum, outros autores exploraram o estudo disso, né? Roy Thomas, o Lynn Carter, o Sprague de Camp, né? Eles foram formulando a coisa. Agora, o que é interessante na literatura do Howard, a meu ver, tá? É a capacidade que ele tem de entender a manifestação dos duplos das grandes civilizações do passado. Isso está na Era Iboriana, né? hum. Você vai, ele, por exemplo, ele vai, como é que é? O Egito na Era Iboriana é Estígia, né? A Judéia é Shem, né? Da Hum, onde vem os semitas. A China é Kitai, entende? Então, assim, então o Howard ele usa um recurso
que nós podemos classificar como totalmente expressionista, né? Porque assim, na escola expressionista de arte, o artista ele vê a realidade como um rascunho para uma hiperrealidade mais real, além da mera aparência. Então como é que é? Uma concepção de mundo mágica. E o Howard ele usava isso intensamente. Ele usou isso às últimas consequências. E eles todos como é que se diz? Havia contribuição mútua entre todos eles, né? Por exemplo, o Smith ele incorporou também o horror cósmico Lovecraftiano. Lovecraft incorporou a noção de civilizações pré-humanas na sua literatura. E o Howard também, e todos eles se interagindo. E todos os outros autores que vieram a pertencer ao chamado Kallen Club, que era o círculo de amigos mais próximos do Lovecraft. Então, o Lovecraft, na sua, como é que se diz, criatividade visionária exacerbada, ele convidou os amigos a contribuírem com os mitos aos quais ele estava despertando. Ficou conhecido como os mitos de Cthulhu, né? Cthulhu. Só que o Lovecraft chamava de mitos de Oxotottery, né? Então, esses autores eles começaram a trazer livros míticos à tona e entidades também, que foram sendo incorporadas a essa mitologia. Depois eu vou tratar desse tema aí em programas específicos para isso, porque é um tema que eu estudo há muito tempo. Há muitas décadas, desde criança, né? Caramba, então, que legal. Então vai ser um prazer discorrer sobre isso. Vai ser um programa incrível mesmo. A gente tem a pergunta do Luke aqui, ó. Boa tarde, José. E para os que continuam dormindo, sem esse cair na morte, na busca da emanação, o que espera no futuro próximo? Um tipo de escravidão, segregação? Espera aí. Para os que continuem dormindo, sem... Bom, aí que tá. Essa pergunta ela é muito interessante, mas assim, a sabedoria das sociedades secretas, vou dizer assim, né, do Oriente Médio, o próprio Hassan Ibn al-Sabah, o velho da montanha, o líder da Ordem dos Assassinos, mas isso também se estende para outras ordens ocultas do Oriente Médio. Afirma que que a humanidade ela pode ser classificada em como é que se diz? Profanos adormecidos e os senhores despertos. A coisa acaba dando nisso, de uma forma ou de outra, tá? Agora existe uma mascarada também, existe uma forma de véus cobrindo isso. E esses véus eles vão continuar existindo, dando conta de aliviar para a humanidade essa condição. Então, esses véus, eles estão, como é que é? Eles têm, como é que se diz, como expressão deles, as religiões, e todas essas formas protocolares de ocultismo convencional também. Né? Você pode perceber que todos eles são otimistas, no sentido de, tá tudo bem, basta você seguir tais regras, e tá tudo mil maravilhas. E é isso. Isso serve para esse tipo de ser, que vai ficar nesse limite, né? É essa a condição. Agora, em última instância, é essa polaridade, sim, cara, que dá as cartas, né? Entendi. José, você já finalizou aquela questão dos 3 tópicos que você me passou? Já. Tem mais coisa que você falou? Eu acho que sim. Se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu acrescento, mas acho que sim. Acho que o grosso da questão foi comentado. Aqui nas respostas, as informações elas vêm à tona. Eu vou lembrando e vou respondendo. Olha, eu quero me manifestar do seguinte, eu acho que a gente cria uma grande família dentro desse contexto do Tocando Oculto, porque a gente percebe que as pessoas não estão por acaso, elas gostam, elas interagem, elas se envolvem,
e elas têm uma profunda vontade, realmente, de ir além nessa questão, né? De conhecer mais fundo, indo mais além. Isso é muito legal para a gente, porque quando a gente consegue perceber que esse mundo que está aí fora, ele é completamente efêmero, é completamente superficial, e percebe que existe um outro lado aqui dentro, onde as pessoas têm profundidade e têm prazer por buscar isso daí, né? Isso é muito motivador para nós, eu acho. E é muito gostoso porque dá eco, né? E a gente precisa de eco. No mundo onde a gente está sentindo que o eco cada vez é mais limitado, né? Dentro dessas questões mais iniciais. Eu concordo contigo. Eu acho assim que a fome pelo conhecimento, ela tem que ser contagiante, tem que ser um entusiasmo, né? Tem que ser um entusiasmo. Exato. Aí você faz as coisas valerem a pena. Você cria lendas e mitos pelas quais a vida passa a valer a pena. Exatamente. Passa a ser uma questão de vida ou morte. As coisas passam a ser novamente preciosas. Não caricaturais, corriqueiras e medíocres como são hoje. Exatamente. Né? Exato. Então eu acho legal isso também. A Sara Souza também colocou aqui uma questão muito bacana. Muito obrigado por continuarem aqui a trazer uma inspiração fantástica. Obrigado a você, Sara. Obrigado a vocês todos que estão aqui conosco, compartilhando e realmente indo atrás desse conhecimento e participando conosco de tudo isso. Isso é muito gostoso mesmo, é muito gratificante. Sim. Porque Zé, assim... desculpa, fala. Não, eu ia dizer assim, que não há desculpa, nenhuma desculpa de ordem econômica, social, enfim, falta de dinheiro, falta de tempo, para você como é que se diz, se iludir e não buscar o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento tem que ser colocado acima de tudo. Você tem que sacrificar tudo ao tempo todo. O tempo todo, numa determinação implacável, inexorável. Se você fizer isso, as coisas vão mudar para você. Vai mudar, vai ter mudanças significativas, profundas. Tua vida vai ganhar outra qualidade. Você mesmo vai se enxergar de uma maneira insuspeitável. Só, puxa, é verdade. Isso é possível? Só é possível se você bancar o sacrifício. Tem que se colocar implacavelmente nesse foco. Né? É verdade. Aí sim, aí não há mais diferença entre o profano e o sagrado. Você não precisa ir para sua casa depois de um dia estressante de trabalho e achar que em 15 minutos você está treinando. Não. O treino é 24 horas por dia. Cada minuto, cada segundo se torna eterno. E aí a vida se torna essa grande experiência, né? A gente já falou aqui, Zé, que a gente tem praticamente 12 horas por dia agora, não mais 16, né? Então, quer dizer, o tempo de existência está cada vez mais curto. Então, o tempo que você faz as coisas, ele é mais limitado, ele é mais curto. Então, essa necessidade da gente ter mais intensidade na nossa vida, mais respostas, ela se torna mais evidente, mais eminente sempre, né? A gente também tem aqui um comentário muito bacana do Luke. Obrigado, Luke, sempre presente aqui conosco. Muito nos honra ter vocês todos conosco, sempre aqui. O trabalho de vocês é simplesmente fantástico. Obrigado. E a Adriana também, né? Obrigado. Verdade. Mais procuramos, mais portas se abrem nos conhecimentos. É incrível. Obrigado a Fred e Zé pelas lives. Obrigado a você também, viu, Adriana? Por estar sempre junto aqui conosco. Pois é, essa questão de autoconhecimento, a gente está falando de Atlântida, isso aí era... Como é que era embasado essa questão nessa época? Como é que era trabalhado esse autoconhecimento, ao mesmo tempo em que as divindades trabalhavam essa exploração das magias, das intensas magias? Porque, como a gente estava conversando, para afundar um continente, devia ser alguma coisa extremamente pesada, extremamente denso, né? Para chegar nesse ponto, que não foi só uma vez, isso aconteceu várias vezes. A gente colocou essa pergunta lá atrás, mas eu queria entender se a gente tem esses ciclos indo e voltando, e você fala assim que a gente está na iminência de um momento como esse lá na frente. Uma ressurgência. Ressurgência disso. Então, como é que você vê esse momento atual em ressonância com esse antigo que a gente está falando da Atlântida? Qual que é a proporção que você enxerga entre um mundo e outro?
Bom, assim, o que está acontecendo no momento presente, assim, por um lado, há uma degeneração, uma entropia. A entropia é o nível de desordem que se apresenta num dado sistema. Resumindo, é a matéria retornando ao estado de energia, né? Então, vai havendo essas rachaduras, essas precipitações, esse esmaecimento, essa perda de virilidade, vitalidade, cor nas coisas, energia, substância. Ao mesmo tempo, sem que ninguém se dê conta, vem um fluxo dinâmico, absolutamente inexorável, se erguendo, rasgando, abrindo caminho. Entende? Se conseguir a percepção disso, beleza, porque aí você não vai ficar também dando muita atenção para essa degradação total, né? Porque isso é movimento, é o movimento da própria energia se autotransmutando, né? Para quem, por exemplo, estuda alquimia, vai entender o processo do nigredo, que é o retorno das formas à substância primordial, à matéria informe, que é negra, né? Dessa matéria negra é possível se extrair os sais essenciais, que é a obra em branco. Então, e se isso for levado para o nível individual, você vai extrair os seus impulsos secretos, reconhecê-los no meio da aniquilação das formas, daquilo que é expurgado de ti, que não diz respeito a ti, que não é de você, que é fruto de condicionamentos que foram agregados, né? Vários processos então, a depuração alquímica, ela permite isso. E quando você isolou os sais essenciais e os unificou, você continua com a obra do fogo, o magistério do fogo, aquecendo, tornando essa substância branca vermelha, até atingir a culminância da grande obra, a pedra filosofal, né? Dominar o elixir e a pedra e se emancipar das escalas temporais, da servidão às escalas temporais, né? Isso acontece no plano macrocósmico e no plano microcósmico, né? Eu acho que esse entendimento está cada vez mais longe do ser humano, porque tem Longe, tanto sentido, mas a profundidade é tão maior que o é, o, entendimento do mesmo é só uma fachada, mas é uma coisa muito mais intensa, né? os Atlantes detinham isso, eles assim, concentravam a essência disso e expressavam elas. E a intensidade dessa expressão levava a tragicidade da própria existência à sua autojustificação, né? A transmutação do terrível no belo, né? Assim, né? Todas as formas vão sendo transfiguradas, né? Agora, não tem como não atravessar o terrificante, o trágico. Sim. Você atrai. É ele que, de uma maneira ou de outra, tinge a vida de vermelho, de sangue, dá a tintura de sangue, dá a justificação às coisas. Senão, como é que seria? Você seria um pedaço de carne anestesiada sem esses mistérios. Né? Né? Zé, tem Então, mais. então, a dor, a tragédia, ela faz parte do processo. Não tem como escapar, né? Eu acho que esse processo que nós estamos vivendo nesse momento aí da pandemia e o que está aparecendo, a intensidade, a volúpia, essa tempestade de informações o tempo todo, de acontecimentos e tal, isso é de uma avalanche de energia iniciática fabuloso, né? Porque É, agora tudo é acelerado. porque assim, a pior desgraça que acontece atualmente é a fraqueza, a debilidade, a doença ser chamada de virtude, de saúde, é uma inversão de valores. Então, essa inversão de valores, ela vai levar ao colapso total. Então, esse suposto bem, ele só promove o mal. Por quê? Porque essa fraqueza, ela não é capaz de fazer frente à força brutal e selvagem, que está aí também, atuando. Né? Por exemplo, você passa a mão na cabeça de criminosos, por exemplo, eles vão rir da sua cara. Eles vão te matar. Eles vão para cima de você com adagas,
Entendeu? Então, assim, percebe como a coisa acontece? Então, vai haver um retorno à barbárie primordial, cara. Ela retorna. Ela retorna e dando conta de consertar as coisas de novo, pelo rigor, pela austeridade, por aquilo que regeu as civilizações antigas durante milênios. E dava muito certo. Dava muito certo, porque você tirava tudo que havia de bom e melhor a partir desse domínio, desse conhecimento, dessa transcendência, né? Dessa É, transfiguração. Então, hoje, acontece isso hoje. Né? hoje você vê que existe essa inversão que você falou, entre outras tantas inversões, assim que também, como também existe essa irresponsabilidade das pessoas com muita coisa, a falta de comprometimento, enfim, parece que superficialidade. isso Eles reclamam por coisinhas simples, cara. Eles têm medo da dor. Tem medo, eles querem fugir da vida. Então isso aí não funciona, né? Como é que você vai enfrentar desafios aí de salvar a espécie humana com essa mudança climática intensa que a gente já percebeu que está acontecendo, né? O conhecimento está degenerando, cara. O conhecimento está degenerando. Você tem médicos imbecis que não sabem nada, não estudam. Não é como os cientistas do passado. Então, o conhecimento intelectual da humanidade está totalmente comprometido. Totalmente comprometido, cara. Né? Pessoal, se vocês tiverem alguma observação, façam, por favor, tá? Acho que é importante a manifestação de vocês também desses princípios. O Rodolfo também coloca para a gente. Com certeza, em canal aberto, vocês são o melhor do ocultismo. Obrigado, viu, Rodolfo? Até hoje eu nunca vi algo tão emancipador e instigante que as aulas do professor. Muito obrigado, Fred, pela iniciativa. Obrigado você, Rodolfo. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado pela consideração. Isso aí. E a Sara Souza fala, quanto maior o caos, maiores as rachaduras que você falou? Sim. Aqui eu lembro que o próprio Nietzsche, ele fala que é necessário gerar o caos dentro de si para dar origem a uma estrela bailarina, né? As rachaduras já é o movimento do caos se insinuando. Mas assim, não pode se esquecer também que o cosmos ele é um aspecto do caos. Nunca acontece o contrário, é do caos que surge o cosmos, né? O cosmos é uma dada configuração desse caos criativo, né? Efervescente, brilhante, indomado, né? Indiscriminado e absolutamente autojustificado. Ele é perfeito na sua autojustificação, no que há de mais cruel e no que há de mais sublime, na beleza e no terror, né? Então é ali que está a fornalha da energia para a verdadeira iniciação, né? Ô, Zé, eu me lembro também que você falou nos programas, você falou em vários deles, mas você falou também que a gente já deveria estar num estágio de a gente conseguir controlar o tempo. Eu também vejo que a gente tem inteligências artificiais e conhecimentos para chegar nisso e muito mais. Eu não sei por que o ser humano ainda não trabalha esse aspecto, porque isso depende da vida dele. A gente está no pleno século XXI, cara, e depende da chuva cair do céu para ter energia e ter água. Com tantos princípios melhores. Interessante. A criação da inteligência artificial não deixa de ser o homem mirando a si mesmo. Ou como é que é? A reencenação da criação. O próprio Deus criando tudo. Por quê? Porque o homem ele se espelha essa inteligência artificial é uma cópia do homem, né? Essa inteligência artificial vai passar também por crises existenciais. Vai se questionar diante de Deus, que é o homem para ela, que criou ela. Olha que coisa interessante, é o homem olhando no espelho, cara, é muito interessante. Né? E vai se conhecendo, e pode haver um colapso muito interessante a esse respeito. O homem pode ter sido também criação, uma inteligência artificial também criada por seres infinitamente superiores, né? E ainda assim ele também é um Deus, né? Ele pode ser um Deus, depende. Depende da malícia dele, da sagacidade, né? Então é isso que é interessante. E essa discussão
volta no que nós estávamos falando sobre ficção científica, a literatura fantástica, né? É muito interessante, porque elas trazem esses questionamentos ali, né? Esses sonhos, né? Brilhando, inflamando, né? E trazendo autoconsciência, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso trabalho aqui, pessoal, com vocês, nessa adorável companhia de vocês aqui na nossa live aqui, mas a gente vai deixar ainda a pergunta do Eric Claver. O uso ritualístico de enteogênios pode funcionar como pontes para além da percepção do natural, alcançando o sobrenatural, o além do cósmico? Pode perfeitamente, tá? Perfeitamente. Agora, eu acrescento um detalhe nessa questão importante. A necessidade de uma ritualização. Uma ritualização. Você tem que criar, manejar uma escrita, um desenho do sagrado, para você, como é que se diz? Pilotar, né, nesses altos espaços ou nesses abismos profundos. Se você usar o enteógeno só pelo usar, você pode não sair de uma experiência de meras alucinações. Embora o enteógeno ele não seja só isso, tá? Eu até gosto desse termo enteógeno por isso, porque o alucinógeno ele implica na visão de que são meras alucinações, e não é. Né? Como diz o Carlos Castanheda, ele alcunhou um termo que eu acho bem pertinente, que ele fala que essas experiências visionárias são experiências de realidade incomum. Experiências de realidade comum. Através do enteógeno, você pode mexer em ângulos multifacetados e hiperdimensionais da consciência, indo muito além dessa única descrição que nos é dada, né? O poeta William Blake, ele falava, Deus nos livre de uma só visão do universo de Newton. Deus nos livre de uma só visão do universo de Newton. Que é isso, é a capacidade de você explorar esses planos e dimensões interditas. Então, mas tem uma coisa, é necessária uma sacramentação. Eu, por exemplo, quando eu manejo essas substâncias, eu as transfiguro. Eu pratico aquilo que na magia é chamada de transubstanciação. Quando você transfigura um líquido ou um sólido num sacramento, né? Ele se torna, a própria química dele é transfigurada e ele ganha uma potência infinitamente maior e direcionada para uma meta. Então isso tem que estar na mão de mestres qualificados, né? Para não acontecer nenhum erro, né? Então é esse o conselho que eu dou, essa é a sabedoria, né? A Elaine Silva fala assim, este programa tem sempre um destaque especial. Parabéns, Fred, mestre José, é sabedoria pura. Obrigado, Elaine. A gente sempre tenta levar um pouco de algo diferente para vocês digerirem, porque o Zé realmente manda muito bem no figurino. A Adriana fala assim, inteligência artificial vai se virar contra o seu criador no futuro, Zé, o homem. Eu tenho certeza disso. As ficções... o homem também se volta contra Deus também. Também, Isso é uma história antiga, né? Antiga. É uma história antiga, mas assim, eu concordo, eu sei que a coisa, né, mas não tem também como evitar, né? Ela já está aí, né? O Eric está agradecendo pela resposta, Zé. Sim, qualquer coisa, entra no meu WhatsApp e qualquer coisa que eu não respondi aqui, eu posso responder depois. Qual que é o teu WhatsApp? Vou aproveitar e deixar ele aqui, porque eu estou só com o Helena. 8416. Tem que pôr o número 9 antes, né? 98416 6800. Ô Zé, você está me ouvindo aí? Tô. Alô? Está me ouvindo? Aqui entrou uma ligação aqui na sequência. 98 16 6800. 9884. Não. É 984. Só tem um 8, tá?
984 16 6800. 16 6800. Beleza, eu vou colocar aqui para o pessoal saber, então, que é o teu Pix. É o teu Pix. É o teu WhatsApp, Zé Alves. Beleza, então, Zé, eu vou deixando até aqui o registro do... Deixa eu ver se mais tem algum registro para deixar contigo aqui. Tem aqui, sim. Rapidamente, a gente vai colocar mais duas questões. A Márcia Ferini pergunta: gostaria de comprar, nem que seja só o áudio de todos os programas com o Fred José, maravilhosos. A gente pode depois pensar nisso, Marcelo, vai ser legal mesmo, a gente deixar o registro aí, né? Para vocês também colocarem como... A gente tem tanto hoje em dia, né, desses áudios aí, circulando pela internet. O Rodolfo Leonardo pergunta: o senhor diz que contra seres autojustificados não há o que se possa fazer, pois são plenos. Mas e entre eles não há embates? Há entre eles gradações de poder que permita a segunda morte e escravidão? Existe também, mas ela se justifica na própria batalha, né? Assim, se ele é autojustificado, ele é um autogerado, né? Então, assim, existem, como se diz, como é que se diz, uma hierarquia em relação à magnitude de poder. Entendeu? Sim. Então, aqueles que estão mais próximos, eles vão meio que se unificando nesse corpo inominado, né? Do antigo dos antigos, o único dos únicos e tal. Então, assim, muito difícil explicar isso. Para entender, teria que entrar nesse estado, né, propriamente dito. Entendi. Agora, a guerra é perpétua, sim. Massacre sobre massacre. Agora, esse é um processo sagrado também, processo sagrado. Então, a transcendência, esse mistério, ele está na magnitude de poder e obscuridade. Né? Tá. Não há o que fazer, tem que, no mínimo, chegar nesse estágio do domínio aí, do mistério do abismo, entre o ser e o não ser, transcender, né? Tá. Bom, Zé, eu vou ter que chegar no finalzinho do nosso bate-papo aqui, que eu tô com uma pessoa, inclusive, nos esperando lá fora. Certo, mas, só podia agradecer a todos aqui por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado a todos, então, pela participação, pelas brilhantes perguntas aí que as pessoas fizeram. É o que eu te falo, é motivador para a gente também, por saber que as pessoas estão buscando isso, estão trabalhando essa iniciação, cada um na sua vibe. Muito obrigado a todos então, pela participação. Poxa, Zé, chegamos no final, então, dessa nossa live. Muito bacana, muito interativa com todos. Gostei muito da participação de todo mundo. Acho que fizeram perguntas muito pertinentes. A gente percebe que as pessoas estão buscando conhecimento. Isso é muito gratificante para a gente. Então, eu só posso agradecer a todos pela participação. Agradeço você também por estar conosco em mais esse programa. Você sempre acrescenta, sempre abrilhanta. O seu conhecimento é fantástico, as pessoas te adoram. Eu acho que o importante é isso, é você permanecer vivo no ocultismo, na mente das pessoas, também trazendo seu conhecimento, e indo tocando oculto, sempre deixando seu recado. Zé, muito obrigado pela tua presença. Não esqueçam de deixar também o like aqui no canal, repassem o vídeo e deixem o seu comentário, pessoal, para a gente poder saber o que vocês estão achando das nossas conversas, ok? Zé, então é contigo a palavra final, vamos lá. Prazer é todo meu em ter discutido esse tema tão fascinante da Atlântida, que nós podemos voltar inúmeras vezes, porque esse assunto ele não tem fim, né? E eu me despeço de todos com o meu velho axioma: ad maiorum senectus serpens gloriam, a maior glória da antiga serpente. Muito bom, sempre. Pessoal, obrigado, então, e até o próximo Tocando Oculto. Valeu.